Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Ao meditar nessa palavra, o Senhor me fez pensar um pouco sobre nossas aulas gramaticais e me levou a refletir sobre a função do verbo numa frase, ou uma oração, pois ele expressa a ação de um sujeito. Ou seja, sem o verbo não há expressão, não há atitude, não há movimento, não há ação. Os verbos constituem uma classe gramatical que é responsável por expressar uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento, ou até um fenômeno natural. Por isso, essa classe é fundamental à nossa comunicação. Jesus era o Verbo porque ele é a expressão do poder e da ação de Deus. O Verbo é a palavra de Deus, que criou o mundo, e na criação Jesus estava junto. No grego, a palavra para verbo é logos, que significa palavra. Por sua palavra, Deus criou o mundo e tudo que existe, como vemos descrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que diz: Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. A palavra de Deus representa seu poder e sua autoridade. O Verbo é Deus agindo no mundo. A palavra diz que Jesus é o Verbo, a palavra de Deus. Pois vemos isso nos primeiros versículos que explica que Jesus sempre esteve com Deus porque Ele é Deus. Jesus é Deus se revelando aos homens, agindo no mundo para trazer salvação. A palavra de Deus se tornou um homem e morou entre nós, como descrito no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14, que diz: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por ser o Verbo, a palavra de Deus, Jesus tinha todo o poder e a autoridade de Deus, como vemos descrito no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos 1 a 3, que diz: Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Suas ações eram as ações de Deus. Seus milagres eram evidência que ele era o poder de Deus no mundo. Jesus tinha toda a autoridade de Deus para ensinar e perdoar pecados, porque ele veio de Deus. Era Deus e se humilhou na condição de servo, de homem carnal, para nos mostrar que tudo podemos naquele que nos fortalece. Diante de toda essa explanação, quero evidenciar esse verbo em nós, os sujeitos a requererem uma ação. Sim, porque tudo que fazemos e até mesmo nos comunicamos, precisamos do verbo. Assim como em nossa linguagem física carnal, como a espiritual, não há comunicação sem ação. O Senhor nos mostrou desde o início, pois nos deu a condição de sermos transformados pela sua palavra, ou seja, de termos algo que nos mostre qual atitude tomarmos em todas as situações. O verbo é importante para a nossa vida espiritual, como o verbo é de suma importância para a nossa gramática, mas com uma condição de sempre se movimentar, de continuar, de expressar e mostrar o que e como fazer. Jesus
quer mostrar que não estamos refletindo religião, mas, ao deixar o Verbo conduzir o sujeito, que somos nós, estamos deixando ser transportados para o reino do seu amor e revelando a sua glória. Assim, ele nos mostrou que somos detentores de um caminho que nos faz viver sem trevas e com uma autoridade grandiosa, como descrito na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 17, que diz: Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Concluindo, vamos perceber que o Verbo, Jesus, nos mostrou que todas as ações podem ser feitas se crermos. E se nossa fé for nele, tudo será transformado, restaurado e renovado. Que possamos permitir o Verbo nos designar nossas ações, pensamentos, atitudes, sentimentos e tudo, realmente tudo que formos fazer. Pois, quando o Verbo nos determina a ação, revela sua luz, revela o caminho, revela tudo o que devemos e o que não devemos fazer, e não há trevas que suporte essa revelação. Pois, nesse caminho de clareza, nada pode ser maior que a presença de sua glória, pois esse é o nível de comunicação, ou seja, de intimidade e relacionamento que ele quer ter conosco todos os dias. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos, Pai, por mais esse fôlego de vida, por mais este dia que o Senhor nos desperta para podermos não só agradecer, mas também, Senhor, ouvir e obedecer a sua voz, pois o Senhor é o Verbo que nos direciona e nos conduz à ação necessária para cada dia. Então usa-nos da maneira que o Senhor quiser e do modo que o Senhor quiser, para que a sua glória, a sua presença, o seu amor sejam cada dia mais referenciados. E que a sua presença seja algo, Pai, sobrenatural em nós. Que venha o seu reino, que estabeleça o seu querer e a sua vontade. Mas, Pai, livra-nos do mal e da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho. E, Pai, nós te clamamos que tudo aquilo que os teus filhos colocarem as mãos em mais este dia, haja, Senhor, a frutificação e a multiplicação. Onde colocarem as plantas dos seus pés, o Senhor dê, Pai, ali por herança e manifeste a sua glória, para que todos vejam e saibam que o Senhor é Deus. Mas, Pai, também estes que estão passando por uma situação, Pai, muito difícil e complicada, nós te clamamos agora, Senhor. Liberta-os, salva-os, cura-os, transforma-os, e aonde estiver uma ação agora do inimigo, tentando levar este encantamento, ou levar, Pai, sobre essas mentes a confusão, que seja agora, Pai, repreendido, acorrentado e expulso agora em nome de Jesus, que não haja mais confusão ou contenda, Senhor, que possa, Senhor, limitar o seu poder. Nós cremos, pois a sua palavra é muito clara que diz, agindo tu, quem impedirás? Quando o Senhor age, nada pode impedir a manifestação da sua glória e do seu poder, e por isso somos gratos. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, ó Senhor, consagramos tudo que temos, tudo que somos, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Consagramos este dia, nossas vidas, todas as nossas ações, para que tudo o que o Senhor planejou venha à existência e nada fuja diante do seu controle e da sua direção. Somos seus, Pai, e diante disso consagramos tudo em suas mãos para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, assim oramos
em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.